cada escola, seja qual for o seu grau, do jardim de infância à universidade, deve reunir em torno de si as famílias dos seus alunos, estimulando e aproveitando as iniciativas dos pais em favor da educação e despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa e o espírito de cooperação social entre os pais, os professores, a imprensa e todas as demais instituições diretamente interessadas na obra de educação. Pois é impossível realizar-se em intensidade e extensão uma sólida obra educacional sem se rasgarem à escola as aberturas no maior número de direções e sem se multiplicarem os pontos de apoio que ela precisa para se desenvolver. Quer dizer, esse pensamento a respeito da importância da participação das famílias, das comunidades na escola, é um pensamento muito caro aos educadores brasileiros, né? Então não é à toa que desde o início do século XX a gestão democrática aparece como um valor importante para a educação brasileira. Claro que entre ela aparecer como um valor importante num documento e ela ser de fato vivenciada e implementada nas escolas, exige aí um processo histórico de aprendizagem da própria sociedade brasileira sobre participação, sobre democracia. Então, esse manifesto de 1932 vai configurar uma política educacional efetiva só depois do regime militar, né? Então, quando a gente tem o debate sobre a Constituição brasileira e o debate sobre a nossa nova LDB, é que a gestão democrática ganha uma figura legal para sustentar a sua implementação, né? Então, o que eu percebo na sociedade brasileira? Um longo processo de aprendizagem democrática sobre participação na escola. A escola passou por um momento de crise, haviam passado 3 gestores na escola e o último gestor foi exonerado do cargo por algumas ingerências administrativas, que não vem o caso eu citar aqui. Então a escola estava muito destruída, tanto na estrutura física quanto nas demandas pedagógicas. A repetência tinha aumentado, a evasão tinha aumentado, a violência dentro e na redondeza da escola tinha aumentado. Então eu cheguei na escola como uma diretora interventora. E naquele momento eu me apresentei ao grupo de 130 funcionários da escola, com uma equipe que eu levei comigo, e perguntei a eles se eles gostariam de continuar sendo profissionais da pior escola da cidade, de uma escola desacreditada, de uma escola que os alunos não queriam estudar, de uma escola em que os pais não queriam matricular os seus filhos ali. E dependendo da resposta que eles me dessem naquele momento, eu iria ficar ou não, porque eu não estaria ali com eles para fazer um trabalho se todos não colaborassem para planejar coletivamente. Então foi essa pergunta que eu fiz ao grupo quando eu cheguei lá. E aí eles ficaram no primeiro momento calados e depois disseram para mim, qual é a sua proposta? Eu falei, eu não tenho uma proposta sozinha, mas eu vim para cuidar da escola junto com vocês. Se vocês quiserem, a gente pode construir a proposta coletivamente. E aí eu chamei todo o conselho escolar, né, saí ligando nos telefones daquelas pessoas que não participavam ativamente do conselho escolar, mas estavam ali com os nomes nas listas, e fiz uma série de reuniões com eles para a gente poder começar a descobrir de onde começar a reerguer uma escola que estava totalmente destruída. Então, esses foram os primeiros passos, e a partir dali, o primeiro mês de trabalho, eu sentei com algumas lideranças do conselho escolar, escolhi 3 professores líderes que se auto-indicaram para trabalhar juntos, reestruturamos a proposta pedagógica e fizemos um grande cronograma de pontos de planejamento para poder começar os trabalhos. Olha, num primeiro momento eu tinha 2 meses, eu entrei lá em dezembro de 2011, e a escola estava crítica, estava muito destruída. E eu sentei com o conselho escolar e falei, bom, a gente tem 2 meses para pintar essa escola, jardinar, reformar as 300 cadeiras quebradas, porque quando os alunos voltarem aqui, em fevereiro, eles vão voltar e olhar para uma escola já com outra cara. Então, nós nos dividimos dentro desses 2 meses para dar
um primeiro up, porque com os professores estavam de férias, eu não tive condições naquele momento de reestruturar as ações pedagógicas coletivamente com eles. Então, a gente caminhou nesse primeiro momento na estrutura física e aí, com a semana pedagógica que tem dentro da Secretaria de Educação aqui do DF, a gente partiu para o planejamento pedagógico quando eles retomaram. Sou eu, a diretora, tenho a vice-diretora e 3 supervisores. Um pedagógico e 2 administrativos. Somos 5 pessoas. O secretário escolar também faz parte, mas ele fica mais com a parte de escrituração. Olha, quando eu cheguei nesse primeiro momento, o conselho tinha 4 pessoas. Né? O conselho era composto por 4 pessoas. Então, mais ou menos no final de 2012, outubro, novembro aproximadamente, teve uma nova eleição e aí eu já tinha um engajamento maior dentro da escola, dentro da comunidade, eu consegui fazer toda uma divulgação nas salas, nas reuniões de pais e agora a gente tem um conselho com 12 pessoas. Eu acho que o primeiro segredo é você lançar o desafio para as pessoas trabalharem junto com você. Ninguém consegue administrar uma escola de 2.100 pessoas sozinhas. Então, eu acho que, além desse desafio de chamar para trabalhar coletivamente, nós saímos de dentro da escola. Então, a gente foi atrás de várias parcerias. Tudo quanto é órgão do governo, né? A gente mandou carta, a gente ligou e saímos procurando na iniciativa privada, os pais também ajudavam. Como estava muito destruído, então... tudo que você imaginar, desde material de construção, material de limpeza, jardinar a escola, força-tarefa para organizar os depósitos que estavam todos revirados, materiais tudo acumulado de lugar que tinha goteira, xixi de rato, gato, todo tipo de serviço de faxina a papel a gente teve que reorganizar. Então, eu precisava de todo tipo de mão de obra, então todo mundo que chegava, eu consegui presos aqui no sistema penitenciário, porque eu liguei lá, olha, o pessoal que está pagando pena, eu preciso de ajuda. Eles foram lá e cortaram grama, reformaram cadeira, e aí vai. Como a escola é uma escola que já tem 40 anos praticamente, 38, 39 anos de existência, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um diagnóstico com eles de como era que eles trabalhavam aquela proposta que estava na minha mão, que era uma proposta que estava escrita, mas que aí, quando eu comecei a perguntar, as pessoas não conheciam, né? Então, assim, pessoal, quais são os projetos, quais são as metas, quais são as propostas, né? E aí eu percebi que eles realmente não conheciam a proposta porque não tinham construído a proposta. E aí nós sentamos, dividimos grupos de novo, lemos a proposta, o histórico da escola. E aí eu já tinha feito junto com a equipe, as pessoas que estavam me ajudando, alguns diagnósticos de evasão, de repetência. E aí eu mostrei para eles e falei, olha, os índices são esses, o IDEB é esse. E aí a gente começou a traçar algumas metas para iniciar 2012 e continuamos, e a gente vai terminar agora em 2014 esse primeiro planejamento, que já foi revisado agora em 2014 também. A gente já melhorou a questão da aprovação, a gente conseguiu aumentar em 20%, mais ou menos assim. A evasão ainda continua um pouco alta, é um desafio nosso, por conta principalmente da violência, então os meninos acabam se mudando muito de uma escola para outra. Apesar dessa nossa escola já ser considerada um ponto de referência de paz dentro da cidade, a gente ainda tem também esse problema para resolver, mas também caiu a evasão. E depois que as crianças perceberam que o ambiente está muito melhor, os professores ficaram muito mais motivados, os pais voltaram a ajudar a escola, então foi um conjunto de situações que também favoreceu. E a gente também começou a enfatizar dentro da Secretaria de Educação, a gente tem alguns momentos de coordenação coletiva e coordenações individuais. Então, todas as quartas-feiras a gente sentava com o grupo, debatia a proposta, debatia os problemas e propunha novas soluções, novos planejamentos, e a gente foi fazendo esse acompanhamento e ainda estamos fazendo todas as quartas-feiras praticamente. Eu acho que a gente tem que registrar a importância da participação efetiva, não só do pai, do aluno, mas do próprio gestor, na preocupação de manter a escola
num nível de excelência. Eu assim, já fui em várias outras escolas e eu penso que o gestor ele tem que estar motivado. Se ele não estiver motivado, as coisas não vão funcionar. No caso da experiência da escola que a gente acompanhou, essa gestora traduz um pouco esse processo de aprendizagem de uma gestão mais comprometida com a democracia, com a participação das pessoas, né? Então, a gestão democrática como valor, ela precisa mais e mais, cada vez mais, ser o guia, o norte para os processos de colaboração entre a escola e a comunidade, entre os educadores que atuam na escola e as famílias dos alunos. E é importante a gente pensar que a gestão democrática, ela tem um valor em si, e um valor para a melhoria da qualidade da educação. Eu gosto de fazer essa distinção porque a gestão democrática, ela até poderia, numa situação hipotética, não significar uma grande melhoria dos resultados escolares. Ainda assim, ela seria importante, porque a gestão democrática da escola, ela favorece uma aprendizagem social de democracia. Quer dizer, vivenciando uma gestão democrática na escola, vivenciando uma escola democrática, os alunos, as suas famílias, os educadores também terminam por aprender processos sociais de participação em democracia que serão vivenciados fora do espaço escolar. A gente não pode esquecer que a nossa sociedade tem uma democracia muito recente, que ainda está em processo de consolidação. A gente vem de uma história de autoritarismos na nossa sociedade e a escola pode cumprir um papel importante na educação para a democracia. Então, é disso que eu estou falando quando eu digo que a participação democrática tem um valor em si, independentemente de eventuais consequências que ela traria para a melhoria, por exemplo, dos processos de ensino e aprendizagem. Mas no vídeo o que fica muito claro é que além da gestão democrática educar a sociedade para a participação, ela sim traz impactos muito relevantes para a qualidade da oferta educativa realizada ali na escola, né? Então, a gente começa a entender na sociedade brasileira que aquele modelo de diretor que sozinho resolve os problemas da escola, como se fosse um grande herói, um grande messias, né? Esta visão sobre o trabalho do diretor escolar, a gente começa a entender que é equivocada. E é uma visão que foi muito, muito divulgada nos filmes norte-americanos, foi muito divulgada na literatura. Essa ideia de que o diretor sozinho é capaz de identificar os problemas, de pensar soluções e de implementar uma mudança na escola, essa ideia equivocada de uma única pessoa como solucionadora do problema da escola pública, a gente, graças a Deus, está abandonando, né? Os nossos gestores têm percebido que o trabalho do gestor não é um trabalho que pode ser feito de maneira autocrática, quer dizer, não é um trabalho que pode ser feito exclusivamente na dependência da sua vontade ou da sua boa intenção. O trabalho de gestão escolar, ele se configura cada vez mais como um trabalho de liderança, mobilização e articulação dos diferentes sujeitos que estão no espaço escolar, no rumo de um projeto que também é coletivo. Então, quando a gestora desta escola afirma que ao chegar na unidade escolar e encontrar os problemas que ela encontrou, ela, ao ser perguntada sobre qual era a proposta dela, ela diz que vai construir a proposta coletivamente. Esta postura de dialogar e encontrar coletivamente tanto as causas dos problemas que afetam as nossas escolas, quanto os caminhos para resolver esses problemas, essa postura é que a gente chama de uma postura democrática e participativa. Então, migrar de uma ideia de um diretor escolar superpoderoso, que conseguiria, por sua força, por sua vontade, ou inclusive por seu autoritarismo, mudar a realidade de uma escola, para uma ideia de gestor escolar que mobiliza, articula e coordena o trabalho naquela escola, esta mudança me parece imprescindível
para a escola pública brasileira avançar para onde ela precisa. Então, esse processo de gestão democrática na escola, ele tem um valor em si, porque educa para a democracia, mas ele também tem um valor porque ele garante a melhoria da qualidade da oferta educativa que a escola realiza. Todas as pesquisas internacionais sobre eficácia escolar, né, a gente tem uma tradição de pesquisas, por exemplo, que veio da Inglaterra, outra que veio dos Estados Unidos, e também pesquisas nacionais sobre eficácia escolar, comprovam que uma das variáveis mais significativas das escolas consideradas eficazes são os processos democráticos de decisão, de participação da comunidade, tanto na decisão sobre o projeto político-pedagógico, quanto na implementação desse projeto político-pedagógico, né? Então, se a gente já tem evidências científicas, evidências de pesquisas que nos apontam para o papel estratégico da gestão democrática na melhoria da qualidade da educação, a gente não pode mais tolerar uma escola pública avessa à democracia e avessa à participação. Então, nesse sentido, o vídeo apresenta para nós um panorama de uma escola que consegue, com processos participativos e democráticos, fazer avançar a qualidade do ensino que oferece. Nesse contexto de gestão democrática, o papel dos conselhos escolares precisa ser evidenciado, porque o conselho escolar, ele organiza esse processo de participação democrática na escola. Ele é um instrumento de gestão imprescindível para que essa gestão democrática ganhe corpo, para que ela seja feita de maneira a de fato auxiliar o trabalho do gestor. E eu sempre digo que o conselho de escola, o nome que a gente encontrou para ele não podia ser melhor. De fato, ele aconselha o gestor da escola a respeito dos caminhos que a escola pode trilhar. E esse processo de aconselhamento, ele é legítimo porque estão no conselho de escola todos os interessados naquilo que a gente chama de qualidade de educação. Estão os educadores, estão os funcionários, estão as famílias, estão os alunos. Então, o conselho de escola traz para a cena da decisão sobre o rumo da escola todas as pessoas que de fato precisam participar das decisões sobre o caminho que a escola vai trilhar. Então, aprender a como organizar, mobilizar e dialogar com o conselho de escola é uma competência que a gente espera que todos os gestores desenvolvam, né? E no caso da escola que a gente acompanhou no vídeo, me parece que a diretora faz isso bem. Então, o conselho de escola, ele acaba se constituindo numa instância privilegiada para esse debate e para essa colaboração acontecer com a qualidade que a gente espera.